Você sabia que a tentação faz bem para os filhos de Deus? Segundo São Crisóstomo, somos tentados para nos fortalecer e adquirir uma fé mais sólida do que o aço. Mas é claro que a gente não vai sair por aí nos expondo às tentações, não é verdade? Deus me defenderá. Olá, povo lindo de Deus! Semana passada, na faculdade de teologia, um professor nos levou uma questão sobre a humanidade de Jesus. Questão essa que gerou em mim um pensamento que acabei externalizando através de um post nas minhas redes sociais. E através desse post, desse pensamento, eu gostaria de iniciar essa nossa reflexão para o primeiro domingo da Quaresma. Viver a plenitude da humanidade é uma tarefa muito difícil. Aos olhos do insensato, isso é quase impossível. Todavia, o que nos permite não descartar essa possibilidade é o testemunho de Jesus. Se assim não fosse, nosso Senhor seria um pleno mentiroso. E a gente sabe quem é o grande mentiroso deste mundo, não é? É você, Satanás! Jesus nos diz através da sua vida que os filhos de Deus, por serem filhos de Deus, sofrerão tentações a vida inteira, e que mesmo sendo humanos, o Pai nos dará a capacidade de vencê-las. Jesus não foi tentado somente no deserto, como vemos no Evangelho deste final de semana, mas ele foi tentado a vida inteira. Até na cruz ele foi tentado. Algo curioso é que, se nós repararmos bem, os tentadores da cruz usaram as mesmas palavras do tentador do deserto. Se és filho de Deus, faça com que essas pedras virem pão. Se és filho de Deus, glorifica a si mesmo. Se és filho de Deus, salta do alto do templo para que os anjos lhe amparem. Se és filho de Deus, desça dessa cruz, salve a si mesmo. Vencer as tentações é ir contra a premissa do errar é humano. Isso é uma ilusão que o maligno colocou no mundo para que justificássemos as nossas fraquezas. Através do seu testemunho de vida, Jesus nos diz que errar não é a essência do ser humano. A humanidade se sujeita ao erro, por exemplo, quando vive de forma extrema os valores do humanismo renascentista, que propõe o antropocentrismo, excluindo a Deus e colocando o homem como centro de tudo. O antropocentrismo, do grego anthropos, humano, e kentron, centro, é muito mais antigo do que o conceito que foi apresentado à humanidade entre os séculos XIV e XVI. Ele já acontecia lá no paraíso, nas figuras de Adão e Eva. E a primeira leitura deste final de semana ilustra muito bem esse pensamento, quando nos mostra Adão e Eva comendo do fruto da árvore que está no centro do jardim. É literalmente o ser humano se colocando no centro. Induzido pelo maligno, o homem vai até o centro na intenção de tomar o lugar de Deus. A serpente mesmo diz: se comeres do fruto que está no centro do jardim, serás como Deus. Nossa! O maior erro do casal do Éden foi escolher tomar o lugar de Deus. E o maior erro da humanidade é querer estar no lugar de Deus. A autossuficiência é a mãe de todos os erros. Quando eu sou autossuficiente, me rebelo contra os planos de Deus para a minha vida. Mas Jesus, na plenitude da sua humanidade, vai mostrar que sem Deus estamos fadados ao erro, fadados ao pecado e à morte. Sem Deus, somos reféns das tentações do mundo, nos deixando levar pela serpente que sopra os nossos ouvidos. Não faça tudo aquilo que ele vos disser. Fala-me, Nossa Senhora! Mãe de Deus de Nazaré! Não é à toa que a Virgem Maria pisou na cabeça dessa danada. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Por viverem o erro da autossuficiência, Adão e Eva perderam o paraíso e foram condenados ao deserto. E para nos resgatar, Jesus é conduzido pelo Espírito até o deserto, como nós podemos ver no Evangelho de hoje. No deserto, ele nos mostra que, mesmo sendo humanos, seremos capazes de vencer o pecado e garantir o nosso retorno ao que nos é originário. A verdadeira conversão é voltar àquilo que nos é original. E o que nos é original na liturgia de hoje? O paraíso. Lá é o lugar que foi feito para que os filhos de Deus pudessem habitar. Os apelos da graça estão conosco o tempo todo, nos convidando diariamente, não apenas nos 40 dias de deserto e de quaresma, à conversão. Porque o deserto faz parte da pedagogia de Deus. Nele nós contemplamos quem realmente somos. No deserto não existe lugar para se esconder. Ele é o símbolo do nada. Lá estamos extremamente expostos e vulneráveis, expostos a nós mesmos. No deserto encaramos os nossos próprios demônios. Ali somos tentados, como Jesus também foi tentado. As tentações de Cristo nada mais são do que as tentações que eu, ser humano, estarei sujeito durante toda a minha vida. Por meio delas eu viverei um embate do eu comigo mesmo, do eu com o próximo e do eu com Deus. Na primeira tentação, o demônio diz: se és filho de Deus, faz com que essas pedras virem pão e mate a sua fome. Tudo começa pelo estômago. A fome, a gula, o fruto proibido. No alimento está a materialidade deste mundo, os bens materiais. Vivemos em busca de alimentar os nossos desejos. Os abençoados e verdadeiros filhos de Deus são os que têm mais. Aqui se instaura a teologia da prosperidade. E Jesus renuncia a tudo isso, pois nem só de pão vive o homem. Nós venceremos essa tentação através do jejum, do desapego, do abandono daquilo que nos é superficial.
Através do jejum, nós ficamos apenas com aquilo que é essencial para as nossas vidas. Na segunda tentação, o diabo leva Jesus para a parte mais alta do templo e pede para que ele se jogue de lá, porque está escrito que os anjos não permitirão que nada de mal lhe aconteça. E olha só, o demônio conhece a palavra de Deus e usa o Salmo 91, aquele mesmo que você deixa a Bíblia aberta juntando poeira. Se és filho de Deus, por que ele não te livrou dessa doença? Por que ele não te dá um emprego? Por que o seu casamento está acabando? O tinhoso usa da escritura no templo para tentar Jesus. Não faça a mesma coisa. Não use a palavra para jogar seus irmãos num precipício, lançá-los abaixo, no fundo do poço. A palavra deve ser interpretada e ser sinal de salvação na vida das pessoas, não de queda. Ou seja, não seja fundamentalista, meu irmãozinho. Para me libertar dessa tentação, é preciso ter uma vida de oração e abertura à graça de Deus. Na terceira tentação, o diabo leva Jesus para um monte bem alto e lhe oferece todas as glórias deste mundo. E o demônio quer nos levar para lugares bem altos, como quem sobe em pódios e é glorificado. Ele quer fazer com que nós deixemos Deus de lado e sejamos o centro das atenções. Porque eu quero ser visto, eu quero ser ouvido, eu quero ser admirado, eu. Dessa forma, eu tomo o lugar de Deus, vivendo a idolatria do meu eu. Pois eu quero ser reconhecido. E é nisso tudo que estão as nossas maiores frustrações. As nossas crises e carências se dão pela falta de reconhecimento, porque insistimos em querer a glória humana. E eu só venço isso por meio da caridade. Ela fará com que o foco saia de mim e eu lance o meu olhar para aquele que precisa de ajuda. São João Crisóstomo dizia que existem 5 motivos pelos quais Deus não nos impede de sofrer tentações. Em primeiro lugar, para nos ensinar que nos tornaremos muito mais fortes diante delas. Para que sejamos prudentes em não nos orgulharmos dos grandes dons que recebemos, não nos achando os tais, porque a tentação tem o dom de nos humilhar. Além disso, somos tentados para mostrar para o espírito do mal que nós temos a capacidade de renunciá-lo, que não somos dele. Em quarto lugar, somos tentados para nos fortalecer e para que a nossa fé, a nossa adesão a Deus, seja mais forte do que o aço. Em quinto lugar, para percebermos que Deus nos confiou grandes tesouros, porque o demônio não nos assaltaria se não tivesse consciência de que recebemos grandes honras. E para finalizar, eu trago um trecho da mensagem do Papa Francisco para a Quaresma desse ano, que vai falar muito sobre aquilo que a gente conversou nessa reflexão. Não prestai ouvidos à voz persuasiva do pai da mentira. Corre-se o risco de precipitar no abismo do absurdo, experimentando o inferno já aqui na terra, como infelizmente dão testemunhos muitos acontecimentos dramáticos da experiência humana pessoal e coletiva. Portanto, como ainda diz o Santo Padre, não deixeis passar em vão esse tempo de graça, na ilusão de sermos donos do tempo, ou os poderosos deste mundo. Meu irmão e minha irmã, não provemos do fruto que nos coloca no centro. Voltemos ao que nos é original. Vençamos o deserto, conquistemos a terra prometida, o paraíso, o reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.